Flávia, a minha dupla é a Ana Carolina. Hoje a gente vai falar para vocês um pouco sobre acionamento de motor trifásico com elevador de canecas e inversor de frequência. O modelo é CFW 300, é o que está ali na Bíblia. Aqui são alguns tópicos que a gente vai falar durante a nossa apresentação. Tudo que a gente for falar aqui está também disponível lá no portal, a gente anexou lá o nosso relatório, então se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem aprofundar mais, é só olhar lá também, está tudo bem detalhado. O primeiro tópico é a introdução aos motores, segundo, a introdução dos conversores de frequência, o funcionamento e aplicações de chave, estrela, triângulo, o quarto, a apresentação do projeto e onde que a gente pode aplicar isso dentro da indústria de engenharia de alimentos, isso que é a graduação que a gente está fazendo. Então aqui é a introdução aos motores, os motores de corrente alternada, mais conhecidos como AC, motores AC, são dispositivos elétricos que transformam energia elétrica em energia mecânica. Permite o funcionamento de máquinas e equipamentos em indústrias, eletrodomésticos e automação. Eles funcionam a partir de um campo magnético que é gerado por uma corrente alternada e são amplamente usados devido à sua simplicidade, durabilidade e eficiência energética. Aí aqui a gente tem alguns nomes, de algumas funções e no slide seguinte a gente colocou um vídeo de como que funciona, que a gente vai conseguir ver na prática. Então, quando uma corrente alternada ela é aplicada nas turbinas do estator, que é essa parte aqui, ali não vai dar pra gente ver direito porque ele está meio que fechado. Cria-se um campo magnético que ele é variável e esse campo magnético rotativo induz um fluxo no motor, que é a parte móvel do motor, e por sua vez gera um torque que faz o motor em si girar, que é o que a gente vai conseguir ver na prática. Aí aqui é basicamente mostrando, como que é o funcionamento. E aí a gente colocou alguns slides sobre as vantagens e desvantagens. Já sei dizer. Aí vantagens e desvantagens. Vantagens. Pode ser ligado diretamente à rede elétrica sem a necessidade de um dispositivo de conversão. Variação de velocidade pode ser alcançada com o uso de inversores de frequência, que é o que a gente está fazendo aqui no trabalho. E desvantagem, o controle de velocidade ele pode ser mais complexo em certas aplicações, quando comparado a motores de corrente contínua. E os motores de indução eles podem ter uma baixa eficiência em cargas parciais. Aí aqui é sobre os conversores de frequência, que é o que a gente vai usar. Ele é um dispositivo eletrônico que ajusta a frequência e a tensão de alimentação de um motor, controlando assim sua velocidade de rotação. A gente vai conseguir fazer todo tipo de programação. E o princípio de funcionalidade é qual? Ele envolve a conversão da corrente alternada da rede elétrica em corrente contínua, por meio de um retificador, que é seguido pela inversão dessa corrente com uma frequência desejada utilizando um inversor. E aqui, do elevador de caneca, que é o propósito que a gente queria criar. Primeiro a gente estava indo fazer uma roda gigante, a gente comentou na sala de aula, mas não tem aplicação nenhuma para a indústria de alimentos, então a gente resolveu focar em algo que a gente pode ver em várias indústrias, como de laticínios, como de grãos, e sementes também. Então, os elevadores de caneca são os equipamentos industriais utilizados para transporte vertical de materiais granulados ou pulverulentos, como grãos, farinha, cimento, açúcar e outros produtos a granel. Eles são amplamente empregados em indústria como agrícola, alimentícia, química e de mineração, garantindo eficiência no manuseio de materiais sólidos. Para quem foi na visita, quando a gente estava fazendo tecnologia de cereais no semestre passado, a gente visitou a Bunge, que é uma indústria de panificação, e lá a gente pôde ver vários elevadores de caneca que transportava o trigo, para a gente conseguir fazer todo tipo de produção. Então, gente, a gente tem as classificações desses elevadores. A gente vai ter o elevador centrífugo e o contínuo. Então, falando um pouquinho, o Weber lá em 2004, ele fala da gente que os elevadores centrífugos são elevadores que possuem canetas espaçadas que operam verticalmente de velocidade maiores do que os contínuos. A descarga desse material elevada é feita pela ação centrífuga desenvolvida quando as canecas passam ao redor do tambor de acionamento. Elas são indicadas de elevações de materiais livres de vazão, tais como grão, areia, carvão, dentre outros. Então, quais que são os tipos de ligação para fazer essa polia? A gente vai ter o centrífugo de corrente. Esse tipo de elevador normalmente é usado para materiais principalmente fáceis, então não abrasivos. Para movimentos de corrente são utilizadas rodas dentadas que impedem o deslizamento durante o funcionamento.
A gente também vai ter o centrífugo de correia, que normalmente eles são usados para transportes mais finos e secos e fáceis de escoamento. Eles não possuem fragmentos que possam estragar ou danificar essa correia. Então, a gente colocou aqui qual a comparação, né, a vantagem e desvantagem dele. Então, a gente vai ter alta capacidade de transporte, o baixo consumo de energia e ele é compacto, então ocupa menos espaço. A desvantagem é que pode haver o desgaste da correia, né, e o risco de explosão em pó pelos materiais inflamados que poderiam ser utilizados. Já os elevadores contínuos, né, segundo o Yamaki, lá em 2014, ele foi projetado para a elevação de materiais abrasivos e de alta manometria, mas são também empregados na elevação de materiais frágeis ou extremamente finos, como açimento e cal. Sua inclinação e a baixa velocidade proporcionam um excelente rendimento e a facilidade de 14 alimentações totais das canecas, assim como a descarga mais suave. Aqui também, né, quais os tipos de correia são as mesmas, né? Tipo de correia e de corrente. Elas são encontradas geralmente em transportes de materiais mais frágeis ou fluidos ou pulverizados. Esse tipo de elevador ele possui um carregamento por alimentação direta, e já o de corrente tem a utilidade para transportar materiais mais pesados e maior volumetria. Quais que é as vantagens, né, do contínuo? A gente tem alta eficiência e capacidade de transporte e baixo consumo de energia. Já em desvantagem, a gente vai ter o alto custo inicial e a manutenção complexa. Então, falando um pouquinho na nossa área de alimentos, né, quais que são, a gente poderia ver, né, transporte de grandes cereais, como a Roberta citou, na Bruno tem, processamento de café e cacau, e também transporte de frutas. Para quem já foi no Ceasa, no mapa que a gente passa lá na seleção de laranjas, ele mostra exatamente um como esse. Então, falando um pouquinho do nosso trabalho, como que esse funcionamento ocorre, né? As cargas. As canecas, elas vão coletar o material na base do elevador, o transporte. O sistema movimenta as canecas por parte superior, no meio do motor redutor, descarga. O material é despejado no saída, geralmente por uma força centrífuga de gravidade, que é o nosso caso. E as canecas vazias descem para um novo ciclo. Então, é um ciclo contínuo. Então, o que a gente utilizou, né? Basicamente, a gente pegou duas colherias, uma a gente recebeu de graça pelo GECIMA e a outra foi feita no laboratório. A Gabi desenhou pra gente e o GECIMA imprimiu. A gente também pegou uma correia dentada e as canecas também que foram imprimidas no laboratório do professor Cassi. Aqui tem a estrutura, ela foi feita de metalon, que é um material mais rígido, mas que permite que a gente rígido, mas que seja leve, que a gente consiga se transportar, né? A correia interna, nesse caso aqui a gente alterou a correia, a gente trocou essa preta por uma mais elástica para funcionar melhor, e também a identificação, né? E da Roberta que fizemos o projeto. A gente também vai usar o motor e o inversor que foi explicado pela Roberta, e essas aqui são as nossas referências, e vamos ver como é que funciona na prática. Então, vamos começar. A gente começou plugando nas entradas, a gente passou os fios que saem lá do quadro, do quadro de energia, para vir aqui para o inversor. Então, aqui na entrada, aqui em cima, a gente tem 3 entradas, que é L1, L2 e L3. A L1 é um fio preto que sai lá também, o L2 e L3 consecutivamente. A gente não colocou o fio terra porque é para uma apresentação. A gente tinha até falado com o professor Jean e ele falou que não tinha necessidade porque a gente estava apresentando. Aí o fio terra, ele passaria aqui, nessa entrada do PE. Aí aqui a gente já tem a outra parte, que aqui, nesse primeiro, a gente tem as entradas que vai sair do inversor de frequência para entrar no motor. Então, tem 3 fios que saem do U, do V e do W. E aqui a gente acionou um potenciômetro, onde que a gente consegue também controlar a velocidade de rotação. Então a gente tem 3 fios, o vermelho, o amarelo e o preto, onde cada um está conectado. O vermelho no 7, na entrada 7, o amarelo na entrada 8 e o preto na entrada 9. Aí agora, para fazer funcionar, a gente vai programar aqui. Aí a gente já zerou o equipamento que a gente estava testando antes. E aí aqui
A tecla verde, que tem um Tzinho, ela é para iniciar, aqui é a 0 com vermelho é para pausar, para parar. Aqui a gente tem o botão, o P, para programar. Aqui a gente pode diminuir qual programação que a gente quer e aqui também aumentar a programação ou o que a gente for mexer no nosso sistema. Então, primeiro a gente vai fazer o tempo de rodagem. Então a gente vai selecionar a tecla P e selecionar 245. Aí a gente vai apertar P de novo e selecionar quanto que a gente quer que roda. Aí a gente aperta no verdinho para fazer funcionar. Agora vamos no potenciômetro. Aí a gente vai programar o P. Colocar na programação 100 para fazer o tempo de rodagem. Vai selecionar. Aperta P de novo e verde. Tá rodando muito rápido. Aí aqui, olha, no potenciômetro a gente também consegue rodar mais rápido ou devagar. E também daria pra gente colocar também um botão de acionamento para ele começar e terminar, que é o que tem a gente vê em indústria, né, de alimentos, que é o botão de emergência. Só que a gente não colocou aqui hoje.